Esses 5 primeiros versos do primeiro livro, do primeiro capítulo de Ruth, eu vou ler só depois, ficar puxando. Não vou ler agora, deixa não. Obrigado. Esses 5 primeiros versos ali do primeiro capítulo de Ruth, eles descrevem um sofrimento assim muito grande que sobreveio àquela família. Deixa eu só tirar. Descrevem um sofrimento muito grande que sobreveio à família de um judeu, a Bíblia chama aqui de Elimelec. E esse homem, desejoso de fugir pelas circunstâncias terríveis que se abateram sobre a sua casa, na verdade sobre a sua terra, Belém, desejoso de fugir daquela fome, ele busca refúgio numa outra localidade, num outro país pagão, chamado de Moabe. E quando ele chega ali, aquela terra estrangeira, não lhe dá a segurança que ele tanto desejava, na verdade traz para ele sepultamentos, morte. Não só morre Elimelec, como morre Malom, que criou seus 2 filhos. E a morte dele e os seus 2 filhos deixam a sua esposa desamparada e suas noras desamparadas, sem herdeiros nenhum, ou seja, sem esperança nenhuma para o futuro. Então, esses 5 primeiros versos aqui do livro de Ruth, eles descrevem muita dor. Nós somos apresentados pelo escritor sagrado a um drama familiar. Aqui nós encontramos vários problemas, vários dramas que existem nas nossas casas. Por exemplo, aqui nós temos o problema da crise financeira, a falta de recursos que acontece também nas nossas casas. Aqui nós temos o drama de doença, um dos nomes dos filhos que herdava, um dos filhos de Elimelec e Ruth, a ele é dado o nome de doença. Nós convivemos com doenças nas nossas casas. Aqui nós temos luto. 3 homens morrem. Quem não convive com esse problema? Todos nós convivemos. Aqui existe o problema da viuvez. As mulheres até hoje ficam desamparadas com a morte de seus maridos. Não tanto como naquela época, mas certamente que é um problema sério. Nós temos aqui o problema da pobreza, uma cultura, uma sociedade que não produz alimentos, vem a passar fome. Nós temos aqui o drama de uma mulher que, ao enfrentar todas essas coisas, ela acaba tendo problemas na sua relação com Deus. Ela fica amargurada a ponto de dizer para as amigas que ela deveria ser chamada de Mara, né? Por causa das circunstâncias que a vida trouxeram para ela. Então ela vai gerar aqui, isso vai gerar problemas na relação dela com Deus, na relação dela com outras pessoas. Então nós temos aqui nesses 5 primeiros versos do livro de Ruth muita dor,
Nós temos a história de um drama terrível de uma família. E esse cenário de dor e de tragédia, ele é construído em apenas, se você observar isso, é construído em apenas 5 versos. Em 5 versículos, o autor descreve de forma muito rápida tudo aquilo de ruim que sobreveio a uma família. Todos esses dramas que eu acabei de citar, eles são mencionados e descritos em apenas 5 versos. E esse relato resumido nos dá a impressão de que as tragédias se abateram de uma forma muito rápida sobre a vida dessa família. Então, a descrição resumida e rápida do drama familiar desse lar dão a entender que tudo que vem sobre essa família vem de uma forma muito rápida. Fome, imigração, doença, morte, amargura, retorno, tudo é muito rápido. De uma hora para outra, as coisas começam a dar errado na vida dessa mulher, na vida dessa família. E aí, a partir do verso 6 até o fim do capítulo, o autor sagrado descreve, ele nos fala de qual foi ou como foi a reação dessas 3 viúvas, como que elas reagiram diante daquele quadro caótico que sobreveio à vida de cada uma delas. Então são gastos aí muitos versículos, na verdade do verso 6 ao verso 22, esses versos estão descrevendo a reação daquelas 3 mulheres àquilo que aconteceu nos 5 primeiros versos. Então, é como se o autor desejasse, o escritor desejasse levar a pessoa que está lendo o seu texto a perceber como que Noemi, Orfa e Ruth reagem a todo aquele quadro caótico que ele descreveu nos 5 primeiros versos. Então, o que nós temos aqui diante de nós, nessa segunda parte do capítulo 1, que vai do verso 6 ao verso 22, é a reação dessas 3 mulheres, dessas 3 viúvas, diante da calamidade que se abateu sobre elas. Então ele descreve, resumindo, ele descreve nos 5 primeiros versos a tragédia que se abate sobre uma família, e nos versos posteriores ele passa a falar da reação dessas mulheres àquela tragédia que lhes sobreveio. E é interessante que cada uma vai reagir de forma diferente. Às vezes a gente fala assim, né? Como é que pode? Teve o mesmo pai, a mesma mãe, um saiu assim, o outro saiu daquela forma. Por quê? Porque nós somos diferentes e reagimos às circunstâncias da vida de forma diferente. Isso aqui é um exemplo claríssimo. Ruth reage de uma forma, Orfa reage de forma completamente diferente e Noemi também reage de forma diferente. E a reação de cada uma delas tem muito a nos ensinar. E é isso que a gente vai ver a partir de agora. E aí eu peço que você deixe aí o texto aberto, porque nós vamos voltar a ele em vários momentos. Quando perde o marido e fica desamparada numa terra estranha, diz o verso 6 que Noemi, ela se levantou
com as suas noras para voltar do país de Moabe. Depois que o marido morre, depois que os filhos morrem, ela pensa assim: eu não tenho mais nada para fazer aqui. Na verdade, a terra de Moabe deve ter se tornado um local de melancolia para Noemi. Deve ter se tornado um ambiente terrível para ela conviver. Certamente que ela não tinha mais alegria, mais prazer em viver naquele local onde o seu marido e os seus 2 filhos estavam enterrados. Não tinha mais nada para ela fazer ali. E é muito provável que aquele ambiente no qual ela estava trouxesse muita dor ao seu coração. Existe um livro de um filósofo cristão chamado Lamento. Ele conta a reação dele à morte de um dos seus filhos. Um menino novo, adorava alpinismo, foi escalar um monte, nunca mais voltou. E ele conta como que ele reagiu à dor de perder um jovem. E ele diz ali que o luto, o momento do luto é um momento onde tudo lembra a pessoa que se foi. Ele diz: um passarinho cantando me lembrava do meu filho. Uma toalha em cima da mesa me lembrava do meu filho. Tudo lembra o filho. Então, no momento do luto, no momento da dor, tudo deve lembrar a pessoa que partiu. E pode ser que Noemi estivesse sentindo isso. Para onde quer que ela olhasse, ela lembrava dos filhos, lembrava do marido, e ela diz: eu vou embora, vou ficar fazendo o que aqui? Então ela junta as coisas e volta para Belém. E quando ela pensa num retorno, ela diz o seguinte às suas noras, verso 8: ide, voltai cada uma para a casa da sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós o fizestes com os falecidos e comigo. Interessante que Noemi, ela perde tudo que ela tinha levado para Moabe. Tudo que ela levou de Belém para Moabe, ela perdeu. E agora ela está prestes a perder tudo que ela tinha encontrado em Moabe, que eram as 2 noras. Quando ela chega em Moabe, ela perde tudo. Quando ela volta de Moabe, ela está prestes também a perder o que ela tinha, que era a amizade, o companheirismo das suas noras. Perde o marido, perde os filhos e nada pode fazer. E ao entender o quadro no qual ela está vivendo, ela voluntariamente abre mão das suas noras. Ela sabe que ela não tem nada para oferecer para aquelas 2 mulheres. E, na verdade, ela não tem nada a reivindicar dessas 2 mulheres. Ela está ali com o coração partido, se despedindo das únicas pessoas que ainda faziam parte da sua vida. Está ali com o coração partido, se despedindo daquelas 2 mulheres que podiam dar a ela alguma esperança de alguma coisa ou até de descendência. Então a história de Noemi é uma história de perdas voluntárias e involuntárias. Involuntárias porque ela não tinha o que fazer sobre o marido e os filhos. E voluntárias quando ela abre mão daquelas 2 mulheres que eram as únicas pessoas que estavam com ela. E aí as noras dizem: não, nós vamos ficar com você. Olha o que diz o verso 10. E lhe disseram: não,
iremos contigo ao teu povo. Mas Noemi insiste. Olha o que dizem os versos 11, 12 e 13. Voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda filhos no meu ventre, para que vos viessem a ser maridos? Voltai, minhas filhas, ide-vos, porque já sou velha demais para me casar. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ainda que esta noite tivesse marido e ainda viesse a ter filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes, deter-vos-íeis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, porque mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Retirando aqui as camadas de autocomiseração, fica evidente que Noemi está convencida de que Deus não a ama mais. Então ela vira para Orfa, vira para Ruth e diz assim: olha, se nem Deus me ama, por que vocês deveriam me amar? Se nem Deus é comigo, se nem Deus me acompanha, por que vocês devem me acompanhar? E aqui Noemi nos lembra que quando alguém chega ao ponto de acreditar que nem Deus o ama mais, é porque essa pessoa acha impossível que qualquer outra pessoa seja capaz de amá-la. Ou seja, isso é um ensino que está em toda a Bíblia, mas que a gente vê claramente aqui. Amar a Deus e crer que Deus nos ama é a base para a gente poder se relacionar de forma saudável com quaisquer outras pessoas. Se nós não amamos a Deus e se nós não temos a certeza de que Deus nos ama, as nossas relações com as outras pessoas vai ficar abalada. Vão existir falhas. Então, o princípio para uma relação saudável com outras pessoas é o entendimento de que Deus nos ama e de que nós devemos, por isso, amar ao Senhor. O que Noemi está fazendo aqui? Ela está gritando para as suas noras. E ela está dizendo assim: olha, eu não sou digna de ser amada. Eu não mereço que vocês estejam comigo. Vocês devem seguir o caminho de vocês. Nem Deus me ama. Por que vocês me seguiriam? Saibam que se vocês me seguirem, o que vocês vão ter daqui para frente é tristeza sobre tristeza. E aqui é interessante perceber nessa fala que Noemi acreditava na soberania de Deus, porque ela diz assim: tudo que me aconteceu foi Deus quem fez. Mas ela não acreditava na bondade de Deus, ou ela deixou de crer na bondade de Deus. Aquele velho dilema, diante do sofrimento humano, ou Deus é bom e não é todo-poderoso, ou é todo-poderoso e não é bom. Noemi optou por crer que Deus é soberano, mas que Ele não é bom. Ele controla tudo, e foi Ele que trouxe todas as tragédias para a minha vida. Mas Ele não é bom, porque todo o sofrimento pelo qual eu passei me levam a entender que Deus ou a bondade divina não está sobre mim. Isso nos lembra o quê? Que a reação de Noemi nos lembra o quê? Que a forma dela olhar para Deus, a teologia de Noemi, era controlada ou era definida e baseada pelas circunstâncias.
ela vai medir a bondade de Deus pelo seu nível de felicidade. Ela vai medir e interpretar a bondade de Deus de acordo com as circunstâncias dela naquele momento. E nós muitas vezes agimos assim também. Nós julgamos o amor de Deus, a fidelidade de Deus, pelo número de desejos que Ele realiza ou não nas nossas vidas. Nós dizemos se Deus é bom, nós concluímos que Deus é bom se aquela lista de pedidos que nós temos para com Ele, se aquela lista foi satisfeita ou não. Com muita frequência, o que nós desejamos para as nossas vidas não é a vontade de Deus, mas é a nossa vontade tornada possível através da vontade de Deus. Nós queremos que Deus faça não a vontade dEle, mas nós queremos que Deus faça a nossa vontade através do poder dEle. E quando isso não acontece, nós acabamos sendo guiados pelas circunstâncias, ao invés de sermos guiados pela vontade de Deus, que é o que acontece aqui com Noemi. Então, por causa das circunstâncias que não lhe eram favoráveis, por causa das circunstâncias que não era tudo aquilo que ela desejava, Noemi vai reagir com amargura. Olha o que ela diz no verso 20. Quando ela chega em Belém e as amigas dizem, olhem Noemi, aquela que tinha ido embora, voltou. E aí Noemi diz assim no verso 20, ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Ela está reconhecendo a soberania. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Ela não reconhece a bondade. E aí, antes de falar disso, ela diz aí no verso 20, não me chameis Noemi, chamai-me Mara. Porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ou seja, a fé fraca de Noemi foi influenciada de forma negativa pelas circunstâncias. Mas o escritor sagrado nos fala não apenas da reação de Noemi, ele também nos fala da reação da outra nora, uma mulher chamada de Orfa. Olha o que diz aí o verso 14. Choraram em alta voz e Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra. Interessante isso aqui, não é? No verso 10, Orfa vira para Noemi, junto com Ruth, e diz assim, nós iremos contigo. Orfa acabou de dizer, eu vou com você. Minutos depois, ela se despede, ela diz, não vou mais. O que aconteceu aqui? O que fez Orfa mudar de ideia de forma tão rápida? Noemi, ela vai enumerar vários argumentos que estão aí nos versos 11, 12 e 13 que nós lemos. Ela vai enumerar esses argumentos para convencer as suas duas noras a voltar para Moabe. E o que Noemi diz para Orfa e para Ruth? Primeiro, como viúvas, a vida de vocês vai ser complicadíssima lá em Belém. Segundo, conseguir um marido vai ser algo quase que impossível para vocês, porque eu não tenho mais parentes. Terceiro, vocês vão ser rejeitadas em Belém pelo fato de vocês serem moabitas. E vocês sabem que o meu povo não gosta do seu e nem o seu do meu.
Vocês vão ser rejeitadas lá. Quarto, ela diz que a nação dela, com os costumes e a religião que eram diferentes dos costumes e da religião de Moabe, seria uma dificuldade para elas conviverem lá. Quinto, Noemi diz assim: eu não tenho perspectiva nenhuma de futuro para oferecer a vocês. E sexto, eu não tenho onde cair morta, eu não tenho condição de sustentar vocês. E aí ela fecha dizendo, além desses 6 argumentos, para piorar tudo isso, Deus está contra mim. Então é provável que a vida de vocês daqui para frente vai ser um inferno. Melhor vocês voltarem. Quando Orfa ouve aquelas coisas, quando ela percebe que ela estava entrando numa furada, ela cai fora. Ela diz assim, essa mulher está certa. Quando ela vê as dificuldades enumeradas pela sogra, ela volta. Ela vai calcular o custo e resolve voltar. Ela retorna para a escuridão. Ela toma uma decisão que vai aqui decidir o seu destino eterno. Se você perceber, o texto diz que ela ficou triste. Ela chora junto com Ruth. E tudo dá a entender que ela realmente ficou muito triste. Mas naquela encruzilhada ali da vida, ela escolhe voltar para o paganismo. Ela escolhe voltar para Moabe, para os deuses de Moabe. E aí Orfa desaparece no horizonte. E, gente, nunca mais a Bíblia cita o nome de Orfa. Nunca mais, acabou aqui. Orfa nos lembra que a profissão de fé que ela fez minutos antes, não, eu vou com você. Aquela profissão de fé que é feita por complacência ou por pressão, é uma confissão de fé que não se sustenta. Não se sustenta. É a conversão que acontece porque o cônjuge é convertido. Porque a namorada faz parte da igreja. Porque ele gostou daquela turma, gostou do pessoal, gostou da galera. É a conversão que acontece por causa de uma pressão familiar. É o pai e a mãe que ficam insistindo para o filho, você tem que se batizar, você tem que se batizar, você tem que se batizar. E existem uma série de circunstâncias que podem levar alguém a dar um passo de fé que não é o motivo certo pelo qual ele deveria dar aquele passo de fé. É uma pressão, é alguma circunstância. E o que acontece com esse tipo de fé, que é questionável, é que lá na frente, quando as circunstâncias aparecerem, vai minguar. Não foi isso que Jesus disse? A semente que caiu no meio das pedras. E até cresceu. Mas o que aconteceu? Vieram os prazeres do mundo, as dificuldades. Morreu. Órfã retorna para sua terra, retorna para os seus deuses, retorna para o paganismo e nunca mais é citada na Bíblia. Se a fé de Noemi era fraca e influenciada negativamente pelas circunstâncias, a fé de Orfa era superficial e fundamentada nas circunstâncias. Ela olha para tudo aquilo que Noemi descreve e diz assim, não dá para mim não, vou voltar. Depois que Orfa vai embora,
Noemi vira para Ruth e diz assim: e você? Está esperando o quê? A órfã já está longe, ó. Olha o que diz o verso 15. Tua cunhada já voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volta também tu, junto com a tua concunhada. Você está fazendo o que você está parado aqui ainda? E aí Ruth vira para Noemi e diz assim, verso 16 e 17. Não me instes a te abandonares. Deixe-me seguir-te. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Assim me faça o Senhor, e outro tanto, se outra coisa não seja a morte me separar de ti. Muito interessante que aqui nós percebemos aquilo que Paulo vai falar quando ele escreve aos crentes de Corinto, que algumas palavras são cheiro de morte para morte e outras cheiro de vida para vida. As palavras de Noemi foram idênticas. A mesma palavra, foi uma palavra para as duas. As palavras de Noemi têm efeitos diferentes nas duas noras. Para a órfã, usando a linguagem de Paulo, é cheiro de morte para morte. Porque a apresentação que Noemi faz das circunstâncias e das inconveniências que as aguardavam em Belém, envia um órfão de volta para Moabe. Serviu de desculpa para a apostasia de órfã. Agora, as mesmas palavras serviram para salvação, foram cheiro de vida para Ruth. As palavras que desestimularam e desencaminharam órfã fortaleceram a decisão de Ruth e colocaram fim num debate, porque Ruth aqui ela é incisiva e ela faz uma profissão de fé aqui de jamais abandonar Noemi. Esse aqui é um dos maiores testemunhos de conversão das Escrituras. Porque tudo ao redor, não só ao redor, porque Noemi e órfão estão olhando ao redor, e também dentro. Ruth percebe que as circunstâncias ao redor são as piores possíveis, e provavelmente dentro dela também existia ali uma série de obstáculos à sua fé. Por exemplo, as origens de Ruth estavam contra ela, porque Ruth era uma moabita. Ela adorava uma divindade chamada de Quemos, extremamente perversa, porque nos cultos a Quemos existiam sacrifícios humanos, existia uma quantidade enorme de imoralidade. Ruth adorava esse Deus, e ela ia para uma terra onde esse Deus ele era completamente odiado. Ela tem que mudar a sua crença no sobrenatural. Além disso, existiam outras circunstâncias que estavam contra ela. O sogro morre, o cunhado morre, o marido morre, ela fica viúva, ela fica sem sustento. Por que ela deveria seguir a um Deus que trata o seu povo dessa maneira? Porque o Deus que ela está dizendo que ela vai seguir é o Deus que Noemi está descrevendo para ela como o Deus que trouxe todo aquele sofrimento para Noemi. Noemi está dizendo assim, ó, tudo que me aconteceu foi Deus que me deu, foi Deus que trouxe até mim. E Ruth está dizendo, eu vou seguir a esse Deus que trouxe todas essas calamidades para você.
Por que Noemi vai seguir a um Deus que trata o seu povo dessa forma? Então, Ruth tem contra ela as suas origens, ela tem contra ela as circunstâncias, e ela tem contra ela a própria Noemi, porque Noemi está insistindo para ela voltar. Todas as coisas eram desfavoráveis, todas as circunstâncias eram desfavoráveis. Mas Ruth resolve seguir. Seguir com fé eu vou, disse Ruth. Então nós temos aqui 3 viúvas diante da mesma situação. E cada uma das 3 reage de forma diferente. O mesmo conjunto de circunstâncias evocaram 3 respostas diferentes. Noemi retorna para Belém. E a sua fé fraca foi influenciada negativamente pelas circunstâncias. Orfa vai embora. A sua fé superficial estava fundamentada nas circunstâncias. E Ruth, ela chega, porque a sua fé enxerga além das circunstâncias. Uma retorna, outra vai embora e outra chega. É óbvio que esse texto aqui, ele requer de nós uma resposta. O texto está perguntando para a gente assim: como que você, leitor, como que você reage diante das calamidades? Como que, diante das adversidades da vida, você reage? Descreve nos 5 primeiros versos a calamidade e depois as reações. E você? Grande parte dos nossos problemas, e por que não das nossas vitórias, dependem das nossas reações, da forma como nós reagimos àquilo que nos sobrevém. E aqui eu queria, caminhando para a segunda parte, para a parte final da mensagem, eu queria lembrar de alguém, para incluí-lo aqui nessa circunstância de reações. Poucos personagens bíblicos têm tanto a nos ensinar quanto essa questão da reação diante dos dilemas da vida, como José do Egito. José perde a família, perde o pai, a mãe, os irmãos, a terra onde morava, chega sozinho no Egito, como um imigrante forçado, como um escravo. Quando chega naquele local, ele consegue um bom emprego. E aí quem vem lendo a biografia de José e vê as tragédias que se sucedem, quando veem que José consegue um bom emprego, aí a gente pode pensar assim, bem, pelo menos isso, né? Aí a descrição bíblica continua, ele começa a trabalhar na casa de um alto oficial de Faraó, e diz a Bíblia que ele vai crescendo ali na sua capacidade administrativa, a ponto daquele general chamado de Potifar, a Bíblia diz que ele não tinha mais preocupação nenhuma com absolutamente nada, porque José tomava conta de tudo. E aí alguém pode pensar assim, ao ler a narrativa de José, bem, as coisas estão melhorando. Mas as coisas não ficaram melhorando por muito tempo. A gente lembra da história e, de repente, o pouco que José conquistou cai por terra de uma única vez. Quando as coisas pareciam que iam melhorar, os problemas, se agravam ainda mais. José é acusado de estupro
estupro pela esposa daquele general. E o que acontece com ele? Cadeia. Se fosse você, como que você reagiria? Parece que está melhorando, cai tudo de novo. Lá na cadeia, as coisas não foram tão ruins como poderiam ser. José vai e interpreta ali o sonho do copeiro e do padeiro do rei, pede ajuda ao copeiro, mas fica esquecido durante 2 anos na prisão. Se fosse você, como que você reagiria? E aí o restante da história, né, todos nós conhecemos. Mas o que eu queria lembrar aqui? José, ele nos surpreende pela maneira como ele reage diante dos momentos difíceis da vida. Quando algumas pessoas desejam cometer alguns pecados, você deve saber disso, você deve conhecer gente assim, talvez você seja assim. Quando algumas pessoas desejam cometer alguns pecados, elas arrumam justificativas para os seus erros. Tipo assim, eu sofri demais nessa vida. Eu não tive oportunidades. Eu sou um injustiçado. Agora o mundo vai ter que entender a minha atitude. Usando lá a linguagem do Zagalo, vocês vão ter que me engolir. Olha a minha vida. E aí usa as circunstâncias da vida como justificativa para os erros que ela está cometendo. É muito interessante que quando uma pessoa está em pecado e decide não mais fazer parte da igreja, ela coloca a culpa na igreja. Vários casos, inúmeros casos que eu tratei, a pessoa vira e fala assim: a igreja nunca me apoiou, a igreja nunca me procurou, a igreja nunca se importou comigo. Essa é clássica. Eu nunca recebi uma visita da igreja. Ninguém nunca ligou para mim. Realmente, a igreja não deveria fazer isso. Não deveria fazer isso. Mas eu te pergunto, isso é justificativa? Isso justifica o erro, a vida pecaminosa, o abandono da palavra de Deus? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A igreja não é a responsável pelo pecado de ninguém. A pessoa quer jogar a culpa da sua vida perversa, dos seus pecados, na igreja. Meus irmãos, o responsável pelos pecados das pessoas, sabe quem é? O coração das pessoas. Jesus disse assim: do coração procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as prostituições, os furtos, os falsos testemunhos e blasfêmias. Isso é uma atitude covarde, colocar a culpa dos nossos pecados em outras pessoas. Lembra lá de Davi? Davi diz assim, eu pequei, fui eu que olhei a Betseba, fui eu que coloquei Urias onde não devia ter colocado para ele morrer. Agora as pessoas querem colocar a culpa da sua vida imoral, da sua indiferença, da sua rebeldia na igreja, na família, nos amigos.
Essa questão das reações, ela é muito séria e ela envolve muitas áreas das nossas vidas. José tinha todas as razões do mundo para dizer assim, ó, depois de tudo que eu passei, se Deus realmente fosse bom, eu não estava aqui na cadeia. Eu não estava passando por esses problemas. Quer saber? Eu vou cair de cabeça e vou dar vazão aos meus instintos, porque se as coisas tivessem que dar certo, já tinha acontecido há muito tempo. Ou então, ele poderia se justificar de outra maneira. Ele poderia dizer assim, ó, foi ela. Foi a mulher que me procurou. Eu sou responsável por isso. Não, eu estava fazendo meu serviço aqui e ela que veio lá me seduzir. Poderia dizer isso, e era verdade. Ele poderia dizer sim, talvez fosse melhor eu ter transado com ela e ficado quieto, porque ninguém ia saber. Podia dizer isso, mas não. Ele não permitiu, José não permite que a crítica, que a revolta, que a amargura tomassem conta do seu coração. José foi homem suficiente para fugir do pecado imoral, mesmo diante de todos os percalços que ele teve, ele continuou confiando em Deus. Ele não permitiu que o seu coração se enchesse de ódio, se enchesse de amargura contra Deus e contra as pessoas. José foi alvo de calúnias, José foi alvo de rejeição, de abandono, de ofensa, de esquecimento. E mesmo assim, continuou vivendo sem desejo de vingança. Porque quando ele teve a oportunidade de se vingar, ele não revidou. Manteve-se pacífico, terno, bondoso para com aqueles que trouxeram todas aquelas dores que ele tinha. Agora você imagina alguém nos dias de hoje, calúnia, rejeição, abandono, ofensa, esquecimento. Olha quanta coisa que as pessoas têm para dizer assim, vai todo mundo para o inferno, quero viver a minha vida, quero saber de ninguém não. José vira para os irmãos e diz assim, Deus me mandou para cá. E Ele me mandou para cá para salvar a nossa família. Como que a gente precisava aprender com José? A história de Noemi, de Orfa, de Ruth, de José e de tantos outros nos mostram que o problema não é tanto o sofrimento. O problema é como nós reagimos ao sofrimento. Sabe por que o problema não é tanto o sofrimento? Porque todo mundo sofre, gente. A dor é inevitável. Todo mundo sofre. Os problemas não podem ser evitados. Uma hora, ou em vários momentos, ou em várias circunstâncias, nós passaremos por situações de dor. De muita dor. Essa semana eu estava atendendo uma mãe e ela destruída, chorando litros. E
quando eu estava diante dela, eu pensando assim, meu Deus, como será quando eu estiver no lugar dessa mãe? Como será quando eu estiver passando por problemas gravíssimos com meu filho, com a minha filha? Como será? Quando este momento chegar na minha vida, como que eu vou reagir? Quando Paulo escreve lá para os crentes de Filipos, no capítulo 1, Paulo vai dizer assim: as coisas que me aconteceram contribuíram para o bem do Evangelho. Mas ele diz assim, as coisas, o que eu quero chamar a sua atenção é para isso, as coisas que me aconteceram. Perceba que as coisas simplesmente acontecem. E o que aconteceu com Paulo? As correntes, as cadeias, os soldados, a blasfêmia, a ausência de liberdade, de privacidade. Paulo diz assim, as coisas me aconteceram. E como foi que Paulo reagiu? Paulo diz, as coisas que me aconteceram contribuíram para o bem do Evangelho. Ele diz assim, que bom. E mais à frente, nessa mesma epístola, ele vai dizer assim, eu aprendi a viver satisfeito em toda e qualquer situação. Aprendi a ter falta, aprendi a viver na abundância, em toda maneira e em todas as coisas já fui experimentado, tanto a ter fartura como a passar fome, tanto em ter abundância como em passar necessidade. Paulo está dizendo o quê? Paulo está falando das circunstâncias. A mesma situação de Ruth, a mesma situação de Noemi, a mesma situação de Orfa. Circunstâncias. E como é que nós reagimos a essas circunstâncias? Paulo diz assim, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu consigo enfrentar as circunstâncias. Se Deus estiver comigo. Ele só passou por todas aquelas coisas porque Deus o fortaleceu. Então, irmãos, quando nós fizermos tudo certinho, fez tudo como manda o manual, e as coisas não saíram do jeito que a gente planejou. Nós fomos obedientes e não fomos recompensados pela nossa obediência. Nós fomos fiéis e a nossa fidelidade parece que não valeu de nada. Quando essas coisas acontecerem, como que nós devemos reagir? Noemi reagiu com amargura e permitiu que as circunstâncias definissem a forma como ela olhava para Deus. Definiu a sua teologia. Orfa voltou para a sua vida antiga, para o paganismo, para os seus antigos deuses. Ruth confiou no poder e na graça de Deus para alterar aquelas circunstâncias. José perdoou os seus irmãos e creu que Deus estava ali no controle de todas as coisas. Vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. E Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece.
Que Deus nos ajude, porque circunstâncias difíceis, complicadas, todos nós estamos sujeitos a elas. Uns mais, outros menos. Uns durante um tempo maior do que outros. Mas que Deus nos ajude a sermos como Ruth, como José, como Paulo e como tantos outros, que apesar das circunstâncias, apesar das situações, continuaram confiando em Deus. E assim foram auxiliados, ajudados na sua fé. Vamos orar. Senhor Deus, nós aqui estamos como amigos, como irmãos, e todos nós aqui, ó Deus, temos os nossos dias maus. Todos nós aqui temos os nossos dramas familiares. Todos nós temos as nossas doenças, os nossos lutos. Todos nós temos problemas familiares, problemas relacionais. Todos nós precisamos, Senhor, da Tua intervenção, fortalecendo a nossa fé, dando-nos esperança, mesmo em meio às tragédias. Assim como fizestes, ó Deus, com Ruth, com José, com Paulo e com tantos outros, nós te pedimos que o Senhor também faça conosco e nos ajude diante dos nossos dramas familiares, existenciais. Que a Tua palavra, ó Deus, seja guia para as nossas vidas em momentos como estes. Que o Teu Espírito Santo seja consolador, orientador das nossas vidas em momentos como este. Que o Teu Filho Jesus Cristo seja intercessor das nossas vidas em momentos como estes. Que os nossos irmãos e amigos, que a Tua igreja seja ajuda do Senhor em momentos como estes. Que a oração, a busca individual seja consolo e estímulo em momentos como estes. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a atravessarmos os nossos vales. Que o Senhor nos ajude a voltar da terra de Moabe, crendo não apenas na Tua soberania, mas também na Tua bondade, no Teu amor, na Tua compaixão para conosco. Nós assim te pedimos, em nome de Jesus.